Pessoal, hoje eu comecei a fazer esse tipo de almofada aqui que eu vou comercializar no Dia dos Namorados, tá? E tive a ideia de parar a minha produção um pouco para fazer um vídeo, tá? Para ensinar vocês como fazer esse tipo de almofada aqui, ó, com esse tipo de acabamento assim, tá? O verso da almofada, ó, o zíper, ele fica aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. E ele fica escondidinho, tá vendo? Verso e frente. Nesse caso desse tipo de almofada aqui, eu não vou fazer com esse roletezinho aqui embaixo, ó, porque tem o zíper aqui embaixo. Caso você quisesse fazer com esse roletê aqui ao redor de toda a peça, daí você teria que colocar no verso o zíper mais pro meio da almofada, tá? Para conseguir colocar o roletê embaixo também. Mas não é nada muito complicado de fazer também. É que eu gosto das minhas almofadas com o zíper bem embaixo, porque o verso dela, ó, fica sem aquela emenda feia. Tá vendo? Então vamos lá para a máquina de costura que eu vou explicar para vocês como fazer essa almofadazinha. Gente, para a gente começar a fazer essa almofada, ó, o que a gente vai precisar? Do tecido da frente da almofada, certo? Que aqui eu cortei 37 por 37 centímetros, porque eu quero que essa almofada fique com 35 centímetros, então 1 centímetro a mais de cada lado para a margem de costura. E também cortei o tecido do verso dela, ó, que eu passei a overlock aqui. Como é fio preto, é um pouco complicado de ver o acabamento, né, da overlock, ó. Mas eu fiz o acabamento do overlock aqui e também, ó, na parte da frente embaixo eu passei overlock. Se você não tiver overlock, passe o zigue-zague, ok? Para o tecido não desfiar, que é onde a gente vai colocar o nosso zíper, beleza? E a parte de trás eu cortei com 37 centímetros de largura, tá? E na altura eu acrescentei 5 centímetros para fazer aquele acabamentozinho para esconder o zíper, tá? Então ficou com 42 centímetros de altura a parte de trás, ok? Então vamos lá, eu vou colocar um zíper em metro, ok? Vou começar essa costura pela parte da frente da minha almofada. Pegando o direito do tecido, ó, virado para cima, o direito. E aqui, ó, tá o direito do meu zíper, ó, o esqueletinho do zíper. E eu viro ele, ó, deixando o lado direito dele para baixo, ó. Então, é direito do tecido com o direito do zíper, ó. Então, ficou aqui o avesso e aqui o avesso do zíper. Como é preto, gente, eu vou ter que aproximar mais, né? Porque quase não dá para ver. Então, ó, sempre deixar o zíper alinhado com o tecido aqui, ó. Deixa uma sobra do zíper. Eu sempre corto um pouco maior, tá? E aqui na máquina, deixa eu ajeitar aqui a câmera. E aqui na máquina, gente, vou trocar o meu pezinho calcador, tá? Na minha máquina é só apertar esse botãozinho ali atrás e vou colocar o meu pé calcador de zíper comum, tá? Geralmente, esse pé calcador vem com a máquina que você comprar, esse pé calcador vai vir. Geralmente, esse pé calcador vem com todas as máquinas que a gente compra, as domésticas, né?
As industriais eu já não sei. Pronto, encaixou. E vou prender esse zíper no meu tecido. Sempre inicia a costura e termina a costura com retrocesso. O pé calcador, ó, ele vai pegar, ó, essa lateralzinha dele aqui do lado do esqueletinho do zíper. Ó, terminei a minha costura, ó, lado da frente da minha almofadinha. Quando eu for virar, ó, o meu zíper desse lado, ó, já está colocado. Então, ó, frente do tecido, certo? Deixa eu colocar aqui de uma maneira que vocês vejam. Ó, lado da frente do tecido. E vou pegar a parte... Aqui tá a frente do meu tecido, tá? Viro ela para baixo para ficar frente do tecido com frente do tecido. E os avessos virado para fora aqui, ó. Venho aqui, ó. Vou colocar a parte que eu overloquei, ó, encostada no meu zíper, tá? Então, tá aqui, ó, o avesso da parte da frente. Quando eu abro, ó, é direito da parte da frente e direito da parte de trás da almofada. Alinho esse tecido aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho, ó. E alinho o tecido de trás com o meu zíper aqui, ó, alinhado. E agora eu vou começar a prender essa parte da mesma forma que eu prendi lá a parte da frente, ó. Inicio e termino com retrocesso e costurinha reta com o pé calcador do lado do esqueleto do zíper aqui. Ó. Zíper colocado na almofada, ó. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma... Eu sempre puxo um pouquinho aqui, ó, para deixar isso aqui bem abertinho, ó. E vou passar uma costurinha aqui, ó, rente ao tecido no zíper. Pra quê? Eu já expliquei isso num outro vídeo meu, mas é pra esse tecido não se dobrar, ó, e vir por cima do zíper. E também para ficar um acabamento mais bonito. Vou fazer isso do outro lado e observem que não tem necessidade, nesse caso, de fazer retrocesso, tá? Ó, as duas costurinhas feitas, ok? Agora, a gente vai lá na tábua de passar roupa, porque eu quero mostrar como é que eu faço o detalhe para esconder esse zíper aqui na almofada. Ó, meninas, tô aqui já com minha almofadinha, né? Na tábua de passar, ó, lado direito, tá? Virado pra cima. E vou fazer esse detalhezinho aqui, pra marcar isso a ferro, tá? Lembram que a gente deixou o comprimento dessa parte de trás maior? A gente deixou maior justamente para fazer esse acabamento que eu vou ensinar aqui agora. Eu faço de olho, tá? Mas eu deixo aqui mais ou menos uns 2,5 centímetros. Ou 2 centímetros, ó. E dobro, ó. Dobro isso por cima do meu zíper, tá vendo?
marco com a minha mão um pouco já, e aí venho com o ferro e passo, que isso vai facilitar a minha costura. E, gente, com o ferro é só isso mesmo, tá? Sem mais segredos. Ó. A abertura, ela tá aqui, ó. Então, eu vou alfinetar isso para isso não sair do lugar aqui nessa abertura. E eu vou passar uma costura, gente. Aqui é a abertura, ó. E a costura, ela será passada aqui, ó. Até deixa eu puxar aqui para vocês verem o zíper, ó. A costura, ela vai passar aqui, ó. Em cima, prendendo essa abinha no zíper. Eu coloco aqui 3 alfinetes para segurar e não sair lá na hora da minha costura, esse tecidinho do lugar, tá? Agora vamos lá para a máquina de costura para vocês verem a parte da costura disso. Ó, meninas, lembra que lá no ferro de passar, eu mostrei, né, que a abertura é aqui, ó. E a costura, ela precisa ser feita aqui assim, ó. Sem pegar o esqueleto do zíper, mas prender essa dobra de tecido aqui, ó, no zíper, tá? No tecidinho do zíper. Então, trocar pé calcador, né? Pelo pé de calcador comum, nesse caso aqui. Puxar o fio aqui, porque eu deixei pouco fio aqui na agulha. Não quero que escape. Ó, geralmente eu coloco o pé calcador aqui do lado do esqueleto do zíper aqui, ó. Desse lado aqui, ó. E passo uma costura reta. Não faço retrocesso nesse caso, tá? Ó, passei a costurinha, tá vendo? Vou tirar os alfinetes aqui. E vocês já vão ver como é que ficou isso. Ó, zíper escondidinho pela abinha, tá vendo? Aqui, vou colocar o cursor no meu zíper. Gente, agora a gente vai colocar aquele roletê, tá? Ao redor da almofada. Para isso, você troca o pé calcador novamente. Coloca aquele calcador de zíper, ok? E eu vou mostrar para vocês como eu coloco o meu na minha almofada. Porém, gente, quando eu comecei a colocar, eu colocava de uma outra forma, mais simples. Mas eu vou mostrar para vocês as duas formas, tá? Porque assim, quando vocês tiverem mais experiência nesse tipo de colocação, vocês podem usar essa técnica que eu vou usar agora. Senão, eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer isso. Ó, aqui eu vou até alfinetar aqui. Ó, tenho a minha almofada, lado avesso, tá? Vou dobrar ela da seguinte forma. Meu cursor já está aqui colocado, ó. Ele fica escondidinho, ó, atrás da sabinha, tá vendo? Não esqueçam de colocar o cursor, senão vocês vão ter que desmanchar a almofada para colocar o cursor, né? Ó, e a abinha dobrada, certo? Você vai virar esse tecido desta forma aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. A abinha aqui, ó, virada. E vocês vão colocar esse tecido de forma que essa abinha aqui, ó, não fique dobrada assim, tá? Tem que ter esse cuidado para ela estar, ó, esticadinha. E você vai jogar, ó, esse tecido
em cima do tecido de trás que tá com a abinha feita, certo? Feito dessa forma, eu já vou colocar aqui. E aqui, ó, eu tenho um tecido com 4,5 centímetros de largura, tá? 4,5 centímetros de largura, que eu fiz o que aqui? Dobrei a ponta aqui, ó. E vou colocar um barbante por dentro para ficar aquele volumezinho, tá? Gente, eu opto por barbante 100% sintético, tá? Por que que eu não uso barbante de algodão dentro desses roletezinhos aqui? Vamos supor que a pessoa vá lavar, ela vai lavar essa almofada, certo? Todas as pessoas lavam as capas de almofadas. Se eu colocar um fio de algodão aqui dentro, principalmente nesse caso, que são cores fortes, o que que vai acontecer? Aonde tem o rolete de algodão dentro, essa almofada vai demorar muito para secar. E o risco de você manchar o tecido é muito grande. Então, opte sempre para fazer esses roletezinhos, ó, esses barbantes que são 100% sintéticos, tá? Eles secam rápido, já sai seco da máquina, você não vai correr o risco disso. Ó, eu coloco dentro, certo? E viro essa pontinha aqui para fora, deixando ela aqui no cantinho, ó. Tá vendo? E eu já venho direto aqui, ó, e coloco aqui dentro, ó. Junto, bem ali onde o tecido vai ser dobrado, ó. E dobro por cima. E já vou fechando essa almofada e colocando esse roletezinho ao mesmo tempo. Mas não fiquem preocupadas, tá, meninas? Porque depois eu vou ensinar uma maneira um pouco mais fácil para quem tá iniciando isso. Só que eu já faço assim porque eu já costuro isso há muito tempo. Bastante retrocesso aqui no começo, ok? Ó, dobro com o roletezinho, ó, adentro e coloco um tecido sobre o outro, ó. Esse pezinho, ele vai ficar do lado desse roletezinho aqui, ó, e vai impedir que tu acabe costurando tudo, tá? Ou pegando até esse roletezinho ali, esse barbante. Ó, aqui ele vai terminar, certo? Eu tenho que deixar mais ou menos essa distância que sobrou aqui de tecido e parar. Ó, venho, abaixo a minha agulha, levanto meu pé calcador com a agulha agachada, certo? Puxo aqui um pouquinho, cuidado para não cortar o tecido da almofada, tá? E dou um piquezinho aqui, ó. Só no vermelho, tá? E, gente, é um piquezinho de nada, tá? Não é um pique muito grande que depois, ó, só para virar esse tecido, ó, tá vendo o pique aqui, ó? Porque você tem que costurar de modo que esse pique não apareça, então não corte muito, corte só o suficiente para você fazer esse giro aqui, ó. Eu já tenho uma pinça aqui, tá? Ajeito o tecido. Geralmente é o tecido de cima que sai do lugar. Ajeito aqui. Seguro. Ajeito o tecido de cima. Dou uma empurrada aqui, ó, pro roletezinho ficar bem pra dentro no canto. Abaixo o pé calcador, até porque a agulha tá pra baixo, isso aí não vai sair do lugar. Ó, coloco um tecido sobre o outro aqui e continuo a minha costura até o próximo canto. Aqui eu até vou parar um pouco antes, ó, para fazer o corte
e ser mais visível para vocês, porque eu acho que lá atrás não ficou muito visível. Eu vou costurar mais ou menos até aqui, ó. Então, eu vou fazer esse corte do tecido vermelho aqui assim, ó. Ó o tamanho do corte, tá vendo? O roletezinho tá ali, ó, a costura vai passar ali. Então, eu não corto muito, tá? Ó, venho, paro com a agulha para baixo, giro o tecido, giro o vermelho, ó, que eu cortei, tá vendo? Por isso que ele gira bem, ó. Porque eu cortei ali, ajeito, empurro o rolete, ó, e ajeito esse tecido de cima, que sempre, o tecido de cima sempre vai sair do lugar, tá? Sempre vai precisar ser ajeitado. Desço, ajeito aqui, coloco um tecido sobre o outro e venho com a costura. Ó, cheguei aqui no final, passa um pouco, tá? Corto o barbante e vou cortar também o excesso do tecido. Sobra um pouquinho, né? Ó, aqui deu certinho também, ó. A dobrinha aqui com a dobra, tá? Vou vir aqui, ó, vou medir, dobrar esse tecido, o quanto que eu preciso, e encaixar esse roletezinho dentro, ó. E puxar pro lado, ó, pra beirada, para ele sair para fora mesmo, ó. Encaixo isso aqui no final, dessa forma, e finalizo a costura com muitos retrocessos. Ó, a almofadinha, gente, ela tá pronta, tá? Eu só vou cortar esses excessos aqui fora e passar overlock, e aí venho com ela já desvirada para vocês verem como é que ficou. Ó, tô aqui com a minha almofadinha toda overlockada, tá? Limpinha, tá vendo? Vamos lá para a parte do zíper, ó. O zíper tá aqui, então a almofadinha ela fica assim, ó, montadinha. Abro o zíper e ó, meu detalhezinho tá aqui, ó, prontinho colocado. Ó, com um cantinho bem redondinho. Vamos pro outro cantinho aqui, ó, redondinho também. Gente, capinha pronta, tá? Ó, vou fechar o zíper aqui para mostrar para vocês como fica, ó. Lado direito da almofada e lado de trás da almofada, ó. Que daí é aquela abinha, ó, ela esconde, ó, o zíper e o cursorzinho do zíper que ficou aqui escondidinho no canto, ó. E o roletezinho, ó, ao redor de toda a peça com o barbantezinho dentro. Mas assim, eu confesso para vocês que hoje eu sempre faço todas as almofadas e detalhes que eu preciso fazer esse rolete, eu faço dessa forma como eu mostrei. Porém, meninas, quando eu comecei, quando a gente começa não é assim, né? A gente começa, a gente não consegue. Então, eu vou explicar para vocês uma outra forma de colocar o mesmo roletê, tá? Eu começo aqui, ó, na parte da frente, tá? Com a almofada aberta. Ó, o roletezinho aqui. E deixa eu pegar a ponta aqui
do barbante, ó. Coloco, dobro aqui o iniciozinho. O barbante caiu, ó. Dobro. Encaixo meu barbante dentro e puxo pro lado. E vou começar a fazer, ó, a minha binha tá aqui. Então, eu encosto isso aqui, ó, na minha aba, ó. Tá vendo? E vou começar a fazer essa costura de colocação aqui, ó. Ó, tecidinho aqui. Venho e prendo. Só que eu não prendo isso muito perto aqui, ó, tá? Porque depois eu vou passar mais uma costura. Vocês já vão ver como. Ó. Vai chegar aqui no cantinho, ó. Chegou no canto com o roletezinho, ó. E vou fazer aquele mesmo corte, ó, na parte vermelha, tá vendo? Vou costurar até aqui. Com a agulha para baixo, viro esse tecido, viro esse daqui, ó, e venho fazendo a minha costura. Vocês veem que aqui, ó, eu tô cuidando para não pegar bem o cantinho, tá? Eu tô costurando mais assim pro lado de fora só para fixar esse tecido aqui. Quero mostrar para vocês como que ficou o cantinho. O cantinho, ele fica assim, ó. Tá vendo? E aqui nesse próximo cantinho, vou fazer a mesma coisa. Porque para algumas pessoas vai ser mais fácil fazer assim, tá? Dá um pouco mais de trabalho, mas a pessoa às vezes não tem, assim, toda aquela prática em costura, então eu aconselho a fazer dessa forma. Ó, cortar o excesso, dobrar esse excesso de tecido, tem que cortar um pouquinho mais, que eu deixei muito. Ó, aqui ele passou da minha binha, então eu tenho que dobrar ele um pouquinho mais. Porque esse tecido ele tem que ficar, ó, encostando na minha binha aqui. Não pode ficar preso nessa aba, a aba tem que ficar solta, tá? Ó. Terminei a costura e tá aqui a almofada aberta ainda, certo? Ó, tô com a primeira parte aqui costurada, certo? E agora eu vou dobrar isso por cima. De que forma? Que isso daqui eu seja dobrado exatamente onde está o vermelhinho aqui, ó. Ó. Por cima do vermelho, que o vermelhinho fica aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Tá vendo? E o tecido solto atrás, ó. Então, a gente vem, ó, e inicia a nossa costura. Aqui, a gente faz vários retrocessos. Ó, alinhando o tecido com tecido aqui, ó. E essa costura de agora, sim,
ela vai vir do lado do roletezinho aqui, ó. Senão o roletê vai ficar muito grosseiro. Mas aqui no canto, ó, a gente abaixa a agulha, vira e vem com a pinça aqui. A gente não vai precisar ajeitar, ter muito tecido aqui. Mas a gente tem que vir aqui, ó, e jogar esse roletê para dentro daquela canaleta vermelha, ó, do tecido vermelho. Pro cantinho ficar perfeito, tá, gente? Ó, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Pinçazinha. Vira um pouquinho mais. Gira com a agulha para baixo. Ó. Empurrar o nosso roletê para dentro, o nosso barbante. E agora costurinha até o final. Muitos retrocessos aqui no final. Tá? Ó, eu vou mostrar bem de pertinho agora, porque o fio é preto, né? Bem complicadinho, ó. Foi feita uma costurinha para segurar isso. E essa costura final aqui, ó, mais para dentro, tá? Agora eu vou cortar os excessos aqui no canto e passar no overlock e volto aqui para virar essa peça com vocês, para mostrar que não fica diferente da outra. É só uma maneira mais, talvez mais fácil para algumas pessoas que estão iniciando, tá? Como eu disse, do outro jeitinho que eu mostrei antes, é o jeitinho que eu faço. Porém, para quem está começando, talvez ache que essa maneira aqui, passando duas costuras, seja mais fácil para o seu início. Então, assim, Tássio, qual é a maneira certa? As duas, tá? A maneira certa é a maneira que é mais fácil para você, beleza? Vou lá pro overlock e já volto aqui. Ó, gente, aqui tá aquele que eu fiz primeiro, tá? Com aquela técnica que eu falei para vocês que eu sempre uso, né? Que é mais rapidinha. E aqui está a almofada que eu fiz agora com aquela técnica de costurar duas vezes. Vou virar agora para vocês verem como é que ficou. Ó, vamos desvirar a peça. Zíperzinho aqui, né? Abre. Ó, gente, ficou a mesma coisa, tá? O resultado nos cantinhos, ó, não mudou, ficou igual, ó, ficou redondinho, bonitinho, tá vendo? Então, na verdade, não interessa muito como que a gente vai, qual técnica que a gente vai utilizar para costurar essa peça, tá? O que importa é que você consiga fazer. Não existe jeito certo ou jeito errado de fazer uma peça, tá? Existem maneiras mais rápidas e mais e que utilizem menos material. Mas o importante é que o seu cliente goste. O importante é que você consiga fazer. Um abraço a todas e espero que vocês tenham aprendido algo novo aqui no canal comigo hoje. Beijo!